Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com você? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Hoje, então, vamos ver funções inorgânicas e nomenclatura das bases. Importante ficar bastante atento para nós concluirmos aí, então, o ciclo de ácidos e bases, para fazermos aí a nossa avaliação sobre esse assunto, né? Nossa avaliação 3. Então, acompanho lá. Nós temos, então, aí a definição. As bases são compostos inorgânicos que, em meio aquoso, liberam como único ânion o hidróxido ou a hidroxila, OH-. Então, se nós observarmos aqui, ó, a gente fala assim que o lado negativo da base é esse OH. Né? Podemos dizer então, entre o cátion e o ânion da base, aqui está o ânion da base, que é o hidróxido ou a hidroxila. Muito bem? E seus cátions variam, geralmente metais, porque geralmente nós temos aí hidróxido de amônio, né? Mas a maioria metais. Aqui nós temos essa figura, que está fazendo a gente lembrar da aula anterior, sabor adstringente, que repuxa. Esse é o sabor das bases, característica nata aí, né, pelo sabor. Nomenclatura. A nomenclatura desses compostos baseia-se nessa sua formação, em que sempre escreve primeiro a palavra hidróxido. Quando eu escrever a palavra hidróxido, eu estou dando nome, a grosso modo falando, para o OH-. Tá? Ao dar nome para o OH-, depois nós acrescentamos com o nome do cátion. Bem, por isso então a soda cáustica é usada para fazer sabão, o nome hidróxido de sódio, porque hidróxido, quando eu coloquei a palavra hidróxido, eu dei nome apenas, grosso modo falando, para o OH da base, ou seja, para o ânion da base. Tá? E o resto que sobrar depois que eu tirar o OH, tudo será então conhecido ou reconhecido como cátion, né? E no caso aí, se sobrar o Na, né, nós teríamos então hidróxido de sódio, que é o Na. Mas veja na sequência, nós temos lá então o NaOH que eu dizia, está aqui, ó, usando assim o senso comum, né? NaOH, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, então eu uso a palavrinha hidróxido, né? E depois o nome do metal que está junto, que é o cátion, né? Ou o nome do cátion, né? Porque nós temos aqui então o hidróxido de amônio, né? Veja, hidróxido de prata, hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco. Então, essa aqui é uma regra praticamente geral, fácil a nomenclatura aí de base. Mas tem que observar a seguinte regrinha, né? Ó. Caso o elemento químico que acompanha o grupo da hidroxila, ou seja, caso o cátion não seja a prata, não seja o zinco, ou não pertença ao grupo 1 da tabela periódica, ao grupo 2 e ao grupo 13, que é o antigo 3A, antigo 2A e antigo 1A. Né? Que ele não seja, então, que esse cátion não seja um metal alcalino, não seja metal alcalino terroso e não pertença à família do boro, não seja prata nem zinco, ele poderá ter, ó, mais do que um algorismo, ele poderá ter mais do que um NOx, mais que uma valência. E aí nós temos que cuidar. Então observamos lá. Nós trabalharemos assim, então. Cátion com menor carga. Nós vamos usar a palavra hidróxido de cátion e a terminação oso. Né? O hidróxido mais o cátion e a terminação ico para o maior NOx ou a maior carga. Então veja bem, aqui está o exemplo. Ó. Hidróxido de ferro com índice 2, 2 hidroxila. Hidróxido de ferro, ó, com 3 hidroxila. Por isso o nome também é aceito. Hidróxido de ferro 2 e também é aceito como hidróxido de ferro 3. Que cuidado que temos que ter? Se eu não quiser usar essa nomenclatura com os ultrahumanos, identificando aí a carga dele, 2 ou 3, eu uso então para o menor a terminação oso. Por isso o nome hidróxido ferroso e com maior carga ou maior NOx, hidróxido férrico. Tá? Então observar bem isso. Quando for dar nome a bases, né, eles não pertencem ao grupo 1, o 2 ou grupo 3,
não é a prata, não é o zinco, então com menor NOx tu vai usar oso, com maior ICO, ou vai colocar o número romano, né? Na sequência vem aí, ó, hidróxido de estanho. No hidróxido de estanho, se nós observarmos, ele não pertence ao grupo 2, o estanho, que é o SN, não pertence ao grupo 1 da tabela periódica, não é o zinco, não é a prata, então tem que cuidar. Então vamos lá, ó. Hidróxido de estanho 2 ou hidróxido estanoso, né? Está aqui com maior NOx, né? Hidróxido de estanho 4 ou hidróxido estânico. Então é muito importante pontuarmos aqui, ó, né? Terminação ico ou terminação oso. Oso para o menor NOx ou a menor carga e ico para a maior carga ou maior NOx, certo? O cobre, então, hidróxido de cobre 2 ou hidróxido de cobre 1. Então eu tenho lá hidróxido cúprico, que é o maior, terminação ico, ou hidróxido cuproso, né? Então vem do nome científico aí, de origem do elemento químico cobre, cuprum, né? Então por isso aí cúprico e cuproso. Muito bem, não vou colocar lá cobroso e cóbrico, né? Então tem que cuidar também a questão do nome lá que é de origem latim, né? Na sequência, vamos praticar então algumas atividades. Ó. Assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases, respectivamente. Então nós temos aqui, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio. Tudo bem? Então encontramos lá, né? Qual a alternativa que vai se encaixar então com hidróxido de sódio? Vamos ver aí. Ó, hidróxido de sódio está aqui, hidróxido de sódio está aqui, hidróxido de magnésio é o segundo, só que aqui está usando o número romano, ó, não precisa. Por que que não precisa? Porque o magnésio está no grupo 2, então só vai ter um, então apenas hidróxido de magnésio. Então, letra B continuou, certo? Hidróxido de cálcio na letra B, aqui está hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, aqui está hidróxido de alumínio na letra B. E se nós olharmos da C, ó, usou cálcio 2, usou alumínio 3, que não é correto. Por que que eu não posso usar o número romano? Porque eu não tenho mais do que uma valência, ou mais que uma carga para o cálcio ou para o alumínio, né? Então, assim, sendo a alternativa correta, então, letra B, né? Ter o nome as seguintes bases, ou seja, de a nomenclatura. Então, nós temos aqui quem, ó? Hidróxido de potássio, né? Porque o potássio está no grupo 1 da tabela periódica, né? Então não tem mais do que um, está aí. Hidróxido de césio, césio também lá, pertence ao grupo 1 da tabela periódica, então está aí, hidróxido de césio. Hidróxido de bário, letra C, né? Também, o bário está no grupo 2, então não preciso colocar número romano e nem a terminação ico, né? Ou a terminação oso. Hidróxido de estrôncio, né? Também o estrôncio pertence ao grupo 2 da tabela periódica, né? Já neste caso aqui, o ferro, é o que nós falamos antes, tá? Eu tenho mais do que uma carga ou mais do que um NOx, então eu vou ter que trabalhar com hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, ou hidróxido ferroso ou hidróxido férrico, né? Então observa aí, ó, hidróxido ferroso ou hidróxido ferro 2, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Aqui, na questão do chumbo também, ó, questão do chumbo, o Pb não pertence ao grupo 2, nem ao grupo 1, nem é o zinco, né, nem é a prata, então ele tem mais do que um. Sendo assim, eu tenho então hidróxido de chumbo 4, né? Olha aí. E aí, lembrando que a origem do chumbo é plumbum, né? Então, por isso plúmbico, né? Observamos lá, ó. Hidróxido plúmbico ou chumbo 4. E aqui, então, a nossa base com que não é um metal, né? Que é o hidróxido de amônio. O NH4 é o cátion, NH4+, e o seu nome é amônio. Então, por isso,
o hidróxido de amônio. Muito bem. Associe as nomenclaturas oficiais das bases com suas respectivas nomenclaturas usuais nas colunas a seguir. Então aqui já é importante que você pausa esse vídeo, né? E aí você responda. Muito bem? Depois você confere aí na sequência, daí você já vai praticando. Muito bem? Então vamos lá. 1, 2, 3, pausando. Retomando agora. Temos lá então hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, né? Está aqui, soda cáustica, né? Ó, aqui está o hidróxido de sódio. Então nós vamos colocar o número 1 aqui depois. Número 2 foi para lá, hidróxido de cálcio. Ó, cal hidratada, cal extinta. Então lá está o número 2. Número 3, amoníaco. É o hidróxido de amônio, né? Conhecido aí como amoníaco. Né? São seus nomes comuns, né? E o leite e magnésio, então, hidróxido de magnésio aí, usado aí contra a acidez estomacal, né? Muito bem. Então, assim fizemos o preenchimento. 2, 3, 1, 4. Qual das alternativas abaixo indica a nomenclatura correta da base SnOH4? Observa, quem é esse Sn? Ah, esse Sn é um metal, mas ele não pertence ao grupo 1, não pertence ao grupo 2, não é o zinco, não é a prata. Nosso início da aula, né? Então, 4 aqui, ó. Observaram? Então, está com o maior NOx, com a maior carga. Então, terminação ico ou o número 4 em romano. Tá? Então, aqui, ó, hidróxido de estanho 2, não, teria que ser hidróxido de estanho 4, né? Hidróxido estanoso, não. Terminação oso é para a menor carga, está com a maior. Letra C, hidróxido estânico, aí sim. Porque a letra D está errada. Base de estanho 4 é 4, mas não usa a palavra base. Eu tenho que usar a palavra hidróxido na nomenclatura oficial, certo? Então está aí. Então assinalando a nossa alternativa correta, letra C. Muito bem. Aquele abraço a todos e a todas. Não esqueça de responder as duas atividades aí que são obrigatórias para cumprimento desta aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na dúvida, assista essa videoaula mais uma vez.